Como eu estava falando, passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus ela não passa, ela permanece intacta. O homem não pode mudar uma vírgula, nem acrescentar e nem diminuir. Quando nós fazemos pregações paliativas para massagear o ego de principalmente de quem está novo na fé, quem paga o preço somos nós. Somos nós que pagamos o preço. O nosso líder, Silas Malafaia, uma pessoa muito conhecida, né? Uma pessoa que eu tenho admiração por ele também. Eu não sei o que é que está faltando nos líderes de hoje. É por isso que a palavra do Senhor fala que os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. Eu vou respaldar de forma bem mais simples para você. Quem está se convertendo hoje, num linguajar mais aberto, hoje, quem está se convertendo hoje tem mais chance de alcançar a salvação do que os primeiros que se converteram nos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Entendeu? Porque não é o tempo que você tem de ministério, e sim o compromisso que você tem, principalmente com aqueles que não têm o conhecimento do que está escrito aqui, ó. É Bíblia. Por isso que a palavra fala aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6 e diante: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. O que faltou conhecimento aqui? Por que faltou conhecimento? É porque a Bíblia não está sendo pregada? Não. É porque a palavra de Deus não está sendo pregada, não está sendo explanada? Não, ela está sendo. Mas o problema é que a idolatria humana, a idolatria não é só a idolatria que nós conhecemos, de a pessoa chegar e dizer, não, fulano está num templo disso assim, assim, assado, não, que eu não vou entrar em detalhes para não haver algumas críticas, né? Para não abrir as brechas também. A maior idolatria, a pior idolatria que nós estamos tendo em todos os tempos está sendo a idolatria humana. Os crentes, porque crente qualquer um é, eu vou dizer logo assim, os crentes, né? Idolatrando o homem idolatrando o homem. Até mesmo dentro de um ministério, quando a gente entra, dependendo do seu grau de hierarquia e a forma que você esteja vestido e como chega, você tem acepção de pessoas. E a palavra fala que nós não devemos fazer acepção de ninguém. Mas o problema de tudo que eu quero trazer é que, novamente, como eu tinha feito na outra plataforma, se todos estivessem ido para as ruas, como fazem uma vez só no ano, fazer marcha para Jesus. Se todo mundo tivesse ido para a rua para fazer um propósito, ou até mesmo nas suas casas, não, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um propósito, fazer uma campanha de jejum para Deus libertar essa nação das mãos desses filisteus, considero como os filisteus, né? Porque independente desses que estão se levantando contra a família, para destruir a família, esses são considerados filisteus, né? Lá no livro de 2 Crônicas 7,14, a palavra também fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei e sararei a terra. A palavra de Deus ela é bem, sabe, nítida, ela não tem distorção na palavra de Deus. O homem é que distorce a palavra, infelizmente, para ganhar, ó, por conta disso aqui. O caráter de muitos líderes religiosos está corrompido por conta disso. Status, idolatria ao dinheiro. E por conta disso o povo perece. Tudo isso aconteceu não é porque o Alexandre de Moraes ele tem autoridade para fazer, porque ele não tem poder de nada. Ele não poderia fazer nada. Se todo mundo, principalmente os cristãos,
tivesse se reunido em um único propósito, buscar primeiramente a face de Deus e a justiça dele, porque é o que ele fala, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês já tiveram noção, vocês têm noção da seriedade que é? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não. Se ele prometeu dar vitória ao povo dele, ele dá. Mas tudo vai de acordo com a obediência, porque Deus ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Vocês lembram do povo que Deus usou Moisés para guiar o povo até a terra prometida? Era para passar 40 dias, eles passaram o que? 40 anos, por conta da murmuração, da rebeldia, que ainda nesse meio tempo ainda foram criar bezerros de ouro para idolatrar, para adorar, né? Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. E eu digo para você, como servo de Deus, no meu canal do YouTube, da outra plataforma, algumas pessoas já conhecem lá minhas pregações, ó, já vem de tempo. O que eu vejo, sinceramente, se aos meus olhos e as minhas narinas, infelizmente, é podre, dá nojo de ver, imagine diante do altar de Deus como isso não chega lá. As pessoas querendo dividir a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não é menosprezando o ex-presidente, não, que ele foi um ótimo líder. Ele é um ótimo líder. Mas por conta da idolatria que que a nação brasileira e até do outro país também, por conta da idolatria, que estavam idolatrando demais ele, colocando ele acima de Deus, colocando como se ele tivesse o poder de mudar essa nação. Por conta disso, Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu o julgamento, Deus permitiu a queda. Infelizmente, ele agora, infelizmente, porque é um pai de família, mas de forma inocente ele vai ser preso em regime fechado, né? Vai estar detido ali em regime fechado, né? Coisa que o outro lá... Vamos fazer uma breve retrospectiva. Vejam a diferença do tratamento dele para o tratamento do outro, que está na atual liderança hoje. Veja, todo mundo sabe que não tem fundamento nenhum, não faz sentido. Mas o problema é que o povo está cego. O povo não busca aonde tem que buscar. O pessoal não busca. Ó, muitos têm isso aqui em casa, ó, esse livro, esse mapa. Muitos têm isso aqui em casa, mas é de enfeite. Não busca, não medita, não raciocina, né? Não raciocina em cima disso aqui. Aonde vocês já viram Deus dividir a glória dele? Deus não divide, tudo acontece, tudo só acontece porque Deus permite. E tem mais, ele fala aqui, ó, como eles se multiplicaram contra mim, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado, e do meu povo, pela transgressões dele, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-eis a recompensa das suas obras. Vocês têm noção do que está acontecendo? Vocês têm noção que vai piorar enquanto a gente não, eu falo a gente, nós de modo geral, a gente não buscar a face de Deus? Por via das dúvidas, você mesmo que tem o conhecimento, pega a sua Bíblia, leia o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6 em diante. Veja o que é que Deus está falando nisso aí. Ou então vai para 2 Crônicas 7,14. Vocês estão dormindo, mas Jesus está voltando. Vocês estão como as virgens loucas.